Olá, alunos de plantão, aqui é o professor Clayton, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar seguimento à nossa disciplina Supply Chain, com mais uma abordagem, mais um assunto, mecanismos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. A gente vai falar sobre esse tema hoje e eu peço a todos vocês que mantenham foco por conta que a partir de agora o tema ele já começa a ficar um pouco mais complexo no quesito de entendimento. Então, se ficar com dúvida, se precisar retornar ao vídeo, fiquem à vontade, voltem quantas vezes forem necessárias, mas não deixem de compreender realmente o significado de cada item que for citado aqui, tá bom? Então, pessoal, para a gente começar, a gente vai dar seguimento à nossa leitura do livro, tá? O mesmo livro que a gente, utilizou em aulas anteriores, tá? Na página 289, tá? Fala a parte que começa falando sobre os mecanismos para o SCM, Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá bom? Então preparem aí o livro de vocês para acompanhar e vamos lá, tá bom? Beleza. Pessoal, seguindo a leitura, para conseguir atingir seus objetivos, o gerenciamento da cadeia de suprimentos precisa adotar alguns mecanismos que já se tornaram um lugar comum em um bom gerenciamento logístico, entre os quais os que se relacionam a seguir. Eu vou citar para vocês. Primeiro deles, estabelecimento de alianças estratégicas. É necessário organizar e estruturar alianças ao longo da cadeia de suprimento que suportem a estratégia competitiva. Então, a gente deve sempre manter uma aliança entre todas as partes interessadas. Não adianta eu possuir uma fábrica que vai simplesmente querer que o benefício seja somente em pró da minha empresa. Não, não tem como. O benefício ele tem que ser igual, válido, não igual, mas válido para todos, tá? Porque o fornecedor ele tem que lucrar, a fábrica vai ter que lucrar, né? E posteriormente atacadistas, lojas de varejo também vão querer lucrar com o produto que está sendo desenvolvido. Então, toda a cadeia de suprimento, ela deve estar a parte dessa estratégia para que realmente, né, as vantagens competitivas aconteçam dentro dessa cadeia, tá bom? A gente ainda vai falar sobre vantagem nos itens a seguir, tá? Uh, então, segundo item, integrar estratégias competitivas. O alinhamento estratégico exige que as estratégias competitivas estejam integradas ao longo da cadeia. Então não adianta fazer um planejamento que vai realmente beneficiar um único lado, uma única parte interessada do processo. Não tem como. Como eu falei anteriormente, né, um vai depender sempre do outro dentro da cadeia, por isso que se fala que é uma cadeia, né, porque uma parte vai sempre estar alimentando a parte que vem logo na sequência, né, fornecedor que vai enviar matéria-prima, os equipamentos para a linha de produção, para a fábrica em si, e a fábrica produziu, feito o produto finalizado vai enviar, vender esse produto para os seus consumidores e assim a cadeia ela vai, né, seguindo o seu fluxo normalmente, tá bom? Então, as estratégias, né, competitivas devem estar sempre alinhadas de empresa com empresa, tá? Para que realmente o resultado ele venha a ser benéfico para todas as partes. Realizar planejamento colaborativo é o terceiro item dos mecanismos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, realizar planejamento colaborativo. O planejamento colaborativo é a forma de os membros da cadeia de suprimento trocarem informações entre si, visando reduzir as incertezas da demanda. Então, como é que eu vou me relacionar com o meu parceiro, com o meu fornecedor? Como é que eu vou relacionar com o meu cliente? Então, eu tenho que criar métodos capazes de fazer com que a comunicação ela seja realmente eficiente, ela seja capaz de fazer com que os melhores resultados sejam atendidos por todos os lados, né, por todas as partes envolvidas. Né? Então,
esse planejamento colaborativo é justamente essa troca de informações que acontece entre ambas as partes da cadeia de suprimentos. Tá? Quarto item, desenvolvimento conjunto de competências. Quando se desenvolvem competências em conjunto, é possível agregar valor e reduzir custos concomitantemente, ou seja, simultaneamente, ou seja, passo a passo, vamos dizer assim. Então, eu preciso desenvolver um conjunto de competências quando em relação a produzir valor, a agregar valor. Eu tenho que gerar valor a longo prazo, se possível, de forma sustentável. Então, o desenvolvimento de competências é justamente essa produção do valor, de reduzir os custos que existem ao longo, com vários processos que existem ao longo das execuções de atividades na cadeia de suprimentos. Então, eu visualizo uma possibilidade de melhoria e então eu entro em contato com a outra parte que também pode colaborar e com isso eu vou estabelecer métodos de correções que vão proporcionar uma evolução, um valor agregado no processo, e isso vai trazer benefício não só para um dos lados, mas para todos os lados, porque a agilidade ela vai acontecer, ela vai ocorrer dentro da cadeia de suprimento. Quinto item, integrar recursos de TICs. Olha só, ao integrar seus recursos de tecnologia e sistemas informacionais, as informações ao longo da cadeia de suprimento são mais ágeis e confiáveis, e o compartilhamento de informações pode conduzir ao planejamento colaborativo. Então, quando eu uso ferramentas tecnológicas dentro da cadeia de suprimentos, eu estou proporcionando uma comunicação melhor, principalmente em relação aos processos, né? Em relação aos números de produção, em relação a todas as situações, dados que vão proporcionar um melhor planejamento em futuras execuções. Tá? Então eu consigo extrair várias informações, na verdade extraio dados que vai gerar informações e vai me dar um conhecimento de tudo aquilo que é produzido através das ferramentas tecnológicas existentes dentro do processo, dentro da cadeia de suprimento, certo? Por último, reduzir o número de fornecedores. Quanto menor for o número de fornecedores envolvidos em uma cadeia de suprimento, menores serão as dificuldades a serem geridas. Por quê? Justamente pelo fato de que, se eu tenho vários fornecedores e muitas das vezes eu preciso de um determinado insumo, uma determinada matéria-prima, que muitas das vezes não é utilizada com frequência dentro da linha de produção, isso faz com que eu tenha, se eu tiver um número grande de fornecedores, muitas das vezes eu gero dúvidas de ficar, peraí, qual deles eu conseguir fornecer esse material nesse momento de urgência da nossa linha de produção. Então, quando eu tenho poucos fornecedores, eu já tenho ideia, já tenho traçado que aquele fornecedor ele é capaz de suportar uma demanda de pedidos sem atrasar o envio, com a facilidade maior de enviar aquele material, né, no menor espaço de tempo possível. Então, assim, quanto menor o número de fornecedores que a empresa, né, a fábrica tiver, mais ágil vão ser os processos dentro, né, de uma situação que eu preciso comprar uma matéria-prima, comprar insumo, comprar equipamento. Eu vou ter uma visão de que isso não vai fazer com que eu venha perder tempo na escolha de um fornecedor que venha, né, atender a minha necessidade, a necessidade da empresa naquele momento, tá bom? Então, quanto menor o número de fornecedores, menor será a incerteza na hora de fazer a compra dos insumos, das matérias-primas, né, com esses fornecedores, tá bom? Pessoal, dando seguimento, o livro fala o seguinte: além desses mecanismos,
né? Outras ferramentas podem ser utilizadas, como utilização de representantes permanentes, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, desenvolvimento conjunto de novos produtos, global sourcing, outsourcing, que na verdade é a terceirização, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, follow sourcing e a utilização de operadores logísticos especializados. Vamos falar sobre cada um deles. Então, assim, vamos começar com os representantes permanentes, no último parágrafo da página 289 do livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Os representantes permanentes, denominados por Harrison e Van Hoek como fornecedor localizado na fábrica, supplying plant, são membros de uma organização fornecedora instalados dentro da organização compradora, né? Então, eu vou ter uma organização de fornecer, né, de fornecimento dentro da empresa que faz as compras, né? Então, eu tenho lá um meu fornecedor, e esse fornecedor ele instala um módulo dentro da fábrica que permite uma agilidade na hora de fazer a negociação, na hora de fazer as compras dos insumos, né? Então, isso agiliza o processo, tá? Então, são membros de uma organização fornecedora instalados dentro da organização compradora, participando do processo de planejamento da produção, de forma que sua organização acompanhe a demanda do cliente de forma permanente e em tempo real, podendo ajudar no processo de aquisição de redução de custos. Isso faz com que as incertezas diminuam dentro do processo de produção da empresa, justamente pelo fato com que eu consigo prever quando que vai precisar aderir a novos insumos para a linha de produção. Então, eu tenho ali uma equipe especializada em visualizar, em prever a demanda daquilo que é necessário para suprir o que a fábrica naquele momento está precisando. Então, é justamente essa ideia dos representantes permanentes instalados dentro da própria fábrica, dentro da montadora, tá bom? Dando seguimento, falando agora sobre o desenvolvimento conjunto de novos produtos. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, fica mais fácil. Então, pessoal, desenvolvimento conjunto de novos produtos implica que quando o fornecedor e cliente trabalham em conjunto para concretizar produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes, os processos de engenharia são agilizados e recursos são minimizados, também resultando em processos de produção otimizados. Além disso, os suprimentos ficam bem definidos e com custos mais reduzidos. Reduzem-se os tempos e os custos de desenvolvimento. Então, imagina um momento que a empresa começa a perceber que o produto que ela produz, ele precisa ser modificado para não ficar ultrapassado, né? Então, esse produto, o meu concorrente está com um produto que está começando a ter uma qualidade melhor do que o meu produto oferece no mercado. Então, o que eu vou fazer para poder melhorar o meu produto e chamar mais a atenção dos meus clientes? Eu preciso, né, trabalhar com a parte de engenharia, da criação, de modelagem de produtos. E é nesse momento, pessoal, que fornecedores e clientes eles auxiliam nessa troca de formação de ideias, porque eles têm o cliente é a base de tudo, né? O cliente ele idealiza aquilo que ele quer. Então, eu tendo né, a ideia do cliente pertinente dentro da fábrica, isso vai proporcionar que a visão dos administradores da linha da cadeia de suprimento entendam que eu tenho que produzir algo
que esteja alinhado com a ideia daquilo que o cliente realmente quer. E os fornecedores, eles também ajudam nesse alinhamento do novo, nesse modelamento de um novo produto, né? Então é justamente essa parte que traduz aí esse desenvolvimento de conjunto de novos produtos, né? Os clientes e fornecedores, eles devem participar ativamente dessa modelação de um novo produto dentro, né, da empresa, né, nesse processo de engenharia, né, de produto, tá bom? Seguindo a leitura, já o Global Sourcing significa que as organizações podem buscar fontes de suprimentos em qualquer ponto do globo terrestre, ou seja, o processo de aquisição independe de fronteiras geográficas, uma vez que se busca excelência de atendimento por parte do fornecedor, em termos de tempos de ciclo, ressuprimento, e qualidade dos materiais que serão adquiridos. Isso exige suporte de troca eletrônica de informações, rapidez e flexibilidade de todos os envolvidos no processo. Então, o Global Sourcing é esse processo onde eu não fico dependente de fornecedores, vamos dizer assim, próximos da minha linha de produção, próximos da fábrica. Eu simplesmente busco um material de qualidade, eu falando em nome de uma empresa, né? Busca-se materiais de qualidade que são necessários dentro de uma linha de produção, certo? Para montagem do produto, né? Que não vai comprometer, ou seja, que não vão apresentar falhas. E nesse momento, eu como empresa, né, eu não procuro apenas os fornecedores que são mais próximos para me fornecer qualquer tipo de material. Eu posso ir atrás do melhor material e isso pode ser em qualquer canto do mundo. Eu posso buscar um material, né, nos Estados Unidos, no Canadá, aonde quer que seja, no Japão, né? Então eu faço sempre falando em nome da empresa, viu, pessoal? Quando eu falo eu faço em nome da empresa. Então eu faço uma solicitação de compra de insumo lá no Japão. E aí esse material vai vir, geralmente vem através de navios, tá? Ele chega no porto e logo em seguida utiliza algum outro tipo de modal, o modal terrestre, né? Para poder levar esse material até a fábrica. Então, o Global Sourcing é isso, é buscar fornecedores que estão, né, em qualquer canto do mundo, tá bom? Próximo, o processo de terceirização, que é o que a gente denomina como outsourcing, significa que se busca o fornecedor que tenha a melhor competência para prover os recursos necessários ao cliente. Porém, o outsourcing, que é a terceirização, vai além, né, de uma simples uma terceirização, né? Uma vez que o fornecedor mantém uma integração profunda e de colaboração estreita com o cliente. Então, assim, quando a gente terceiriza um determinado processo, né, vamos lá pegar um processo logístico dentro da cadeia de suprimentos. Eu contrato uma empresa, né, que vai ser responsável pelo transporte de produtos, né, produtos acabados, produtos finalizados. Então eu contratei uma empresa especialista nesse ramo. Então, assim, por que eu vou perder tempo, né, buscando criar uma estrutura logística da minha própria empresa, sendo que eu posso simplesmente contratar uma empresa que é especialista no ramo? Isso vai gerar agilidade, por conta que eu vou ter gastos com o processo de estruturação logística de distribuição dentro de uma empresa. E aí, se eu vou lá e contrato, eu terceirizo o serviço, simplesmente eu vou estar colocando nas mãos de alguém que já conhece as atividades que devem ser realizadas com mais
com mais dinamismo, com mais propriedade. Tá? Então, essa é a ideia da terceirização. Outra parte aqui que fala sobre os mecanismos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, logo após a terceirização, é o follow sourcing, que é uma prática comum que significa acompanhamento dos suprimentos de forma centralizada pelo comprador, que busca manter fornecedor único para um item ou grupos de itens em todas as unidades produtivas, independente de sua localização geográfica. O responsável pelas compras da unidade produtiva mais próxima do fornecedor é que faz o acompanhamento do processo de aquisição para todas as demais unidades produtivas da organização. Então, pessoal, esse follow sourcing, né, ele vai simplesmente fazer o acompanhamento aí do suprimento de forma centralizada pelo comprador. Né? Então, o comprador nesse momento ele não admite que, né, o fornecimento de matéria-prima venha de outro fornecedor. Ele simplesmente centraliza. É esse fornecedor e pronto. Não vai ter fornecedor Y, Z, W, não vai existir. Eu vou apenas usar o meu fornecedor X, né, que é ele o responsável direto pela demanda e pelo fornecimento, né, das matérias-primas necessárias para a linha de produção. Tá? Então é isso que acontece. É não ficar utilizando vários tipos de fornecedores ao mesmo tempo. Eu simplesmente tenho uma centralização que é a utilização de um único fornecedor. Tá? A utilização de operadores logísticos especializados implica que a organização transfere a execução de operações logísticas para aquelas organizações que são especialistas naquilo. Então, eu falei anteriormente, né, sobre a terceirização. Né? Aqui quando a gente fala de operadores logísticos, né, a gente também pode citar o mesmo significado, né, onde, né, uma empresa, um operador logístico que já é especializado em atribuir o seu serviço para outras empresas, ele é mais capaz de atender a demanda de uma empresa que está começando a colocar o seu produto à disposição do mercado, do que a própria empresa, a própria fábrica decidir, não, nós vamos aqui, nós mesmos somos nossos próprios operadores logísticos, somos nós que vamos, né, fazer com que a entrega dos produtos sejam realizadas. Nós vamos comprar vários tipos de caminhões, nós vamos contratar um pessoal para poder operar esses caminhões. Então, assim, não só caminhão, viu, pessoal? Não é só o transporte rodoviário, mas outros tipos de transporte também. Depende para onde que esse produto vai ser designado. Então, o operador logístico, né, especializado é muito mais prático e vantajoso contratar o serviço desses profissionais do que simplesmente eu como empresa querer implantar um processo de operações logísticas começando do zero. Eu vou errar muito, vou perder muito como empresa, né? E se eu contratar diretamente um serviço especializado, isso vai implicar numa agilidade muito maior para os processos da empresa, certo? Vamos lá? Por fim, uma ferramenta implícita no que foi escrito até aqui, que exige explicitação, é o compartilhamento de informações, pois uma rede de suprimentos vai exigir, como um mínimo indispensável para um bom funcionamento, que se possua uma boa base de informações para que a integração dos processos logísticos dos diferentes atores possa acontecer de fato. E segundo Bello 2006, na página 557, né, são duas razões essenciais
que exigem o compartilhamento de informações. A primeira razão decorre do fato de que, se a organização quiser o necessário ajuste das suas variáveis controláveis para maximizar seus resultados nos canais de distribuição, precisará conhecer os fatores econômicos que influem no processo decisório dos demais membros da cadeia de suprimentos, além de conhecer os lucros contábeis de cada um dos membros. Então, nesse caso, vai envolver um conhecimento financeiro, né, contábil, né, para que os processos, a ferramenta implícita, ela venha, né, a fazer o compartilhamento de informações com a maior precisão possível dentro da cadeia logística. E a segunda razão decorre do fato de que um adequado sistema de informações possibilita reduzir a incerteza entre os diversos membros da cadeia de suprimento, contribuindo para que a cooperação voluntária entre todos seja mantida. Então, nessa segunda razão, já se fala de um sistema de informação que vai promover a cadeia de suprimentos, né, dentro de um processo de compartilhamento de informações eficaz, né, capaz de fazer com que todas as partes que cooperam entre si, elas possam estar devidamente ativas, né, fazendo realmente o serviço da maneira correta, sem que haja erros, gargalos dentro do processo, né, dentro do fluxo da cadeia de suprimento. Beleza? Pessoal, e para finalizar essa parte, a implantação do gerenciamento da cadeia de suprimentos é algo difícil de se concretizar, uma vez que exige muita dedicação e esforço por parte das organizações, né, das partes envolvidas. Porém, principalmente, exige mudanças de comportamento por parte da administração das organizações, apontando para processos colaborativos dentro das cadeias de suprimentos que viabilizem a necessária integração dos processos logísticos. Imagina quando eu preciso compartilhar dados, compartilhar informações com outra empresa, informações da minha empresa com outra empresa. Gera dúvidas, será se meus segredos serão revelados? Então, assim, tem que haver confiança. A confiança nesse momento vai ser de grande importância no processo de implantação do gerenciamento da cadeia de suprimento, porque para administrar tudo isso exige a colaboração de todas as partes, e sem essa colaboração não tem como fazer um bom gerenciamento dessa cadeia de suprimentos, certo? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, né? No próximo vídeo eu vou detalhar sobre a colaboração nas cadeias de suprimentos, sobre essa colaboração nas cadeias de suprimentos, tá certo? Então, qualquer dúvida é só voltar o vídeo um pouquinho, assistam de novo, confira todo o material, e qualquer dúvida é só me chamar, né, diretamente, que aí eu atendo vocês, né, de acordo com o meu tempo disponível, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!